Olá pessoal, eu sou Ângelo, professor de Biologia, e eu quero resolver aqui essa questão, do vestibular Cisgran-Rio, equivale ao conceito básico de genética, no caso a primeira lei de Mendel, é o que nós usamos para resolver essa questão, porque trata-se de uma questão que envolve o resultado dos experimentos de Mendel, que a gente chama de primeira lei de Mendel. Então aqui está dizendo o seguinte: as células de um indivíduo para um determinado loco apresentam o mesmo gene em ambos os cromossomos homólogos. Esse indivíduo é denominado. Então aqui nós temos algumas possibilidades. Vamos tentar então traduzir o que está dizendo esse enunciado, tá? Então vamos pegar aqui, por exemplo, deixa eu afastar um pouquinho aqui para a gente conseguir demonstrar. Então, para começar, as células de um indivíduo. Então vamos colocar aqui, um indivíduo, tá? Um indivíduo. Então faz de conta que o indivíduo é esse círculo aqui, tá? As células de um indivíduo. Então vamos fazer aqui as células de um indivíduo. Então um indivíduo pluricelular. Então tem várias células. As células de um indivíduo, tá bom? Tá aqui, tá aqui. Então para um determinado loco. Então você tem que entender o que é um loco. Então vamos colocar aqui o que é um loco, ok? O loco é o lugar, é uma posição dentro de um cromossomo. Então imagina aqui, tem um cromossomo, tá? Que é um filamento condensado de material genético que aparece durante a divisão celular. Então aqui é um cromossomo, tá? Então olha aí, as células de um indivíduo para um determinado loco, apresenta o mesmo gene em ambos os cromossomos. O que quer dizer? Aí vamos pegar um determinado loco, tá aqui, marquei, esse é o loco, tá? Isso aqui é o loco. Então vamos colocar um gene aqui, tá? E aí ele apresenta o mesmo gene para um cromossomo homólogo. Então aqui, o que é um cromossomo homólogo? É um cromossomo que tem o mesmo tamanho e o mesmo tipo de gene. Dentro de um cromossomo podem existir diversos genes, porque o cromossomo tem muito DNA. Então, dois cromossomos que são iguais são cromossomos homólogos. Então, aqui a gente coloca cromossomos homólogos. São cromossomos que, quando você compara, ele tem o mesmo tamanho e carrega o mesmo tipo de gene. Então, se aqui no loco, nesse lugarzinho, tem o gene A, do outro lado também vai ter o gene A. Mas aí você coloca o seguinte: está dizendo aqui que apresenta o mesmo gene em ambos os cromossomos homólogos. Então, ambos os cromossomos homólogos, o mesmo gene, quer dizer que é o gene do mesmo tamanho, Ou é azão, ou é azinho, azinho, não importa a letra, tá? Então, no caso, se isso aqui significa que tem o mesmo tipo de gene, azão e azão, então eu concluo que quando o genótipo de um indivíduo é formado por duas letras iguais, esse indivíduo ele é homozigoto. Tá legal? Então esta é a conclusão ao que eu cheguei. Então tem a opção homozigoto? Tem, tá aqui, homozigoto, letra B. Esta é a alternativa certa. Olha aí que eles colocaram hemizigoto aqui, que é só para
para preencher, né, por falta de assunto, porque colocaram aqui uma palavra. Heterozigoto é quando tem, no caso seria o azão e o azinho, se fosse heterozigoto, né? O haploide é quando você tem só um, né? Um haploide, um material genético. Ou você tem o A, ou você tem o Azinho. Haploide é o que aparece em gametas, né? Heterogamético quer dizer que tem dois tipos de gametas, tá? Então, o que acontece? A alternativa certa aqui é homozigoto. Então, você usou o conceito de loco, né? O conceito de cromossomos homólogos, tá? Para chegar à conclusão que ele é homozigoto, ok? Então, esta é uma questão que eu gostaria de comentar com vocês, bem simples, né? Que envolve conceitos na primeira lei de Mendel, tá bom? Espero que você tenha entendido e até a próxima. Tchau!